Hoje foi anunciado que uma nova crise está chegando ao Brasil. Essa fala, no mínimo preocupante, seria do próprio presidente Lula. Uma declaração dele fez a bolsa cair e o dólar subir. E a Folha de São Paulo soltou uma manchete explicando tudo. Lula sabota o país. O que foi que ele disse? Eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade dele, da minha disposição, mas queria dizer para vocês que dificilmente chegaremos à meta fiscal. Ou seja, nesse ano talvez o governo não vai arrecadar tanto quanto investiu. É preocupante, acende um alarme na cabeça das pessoas, só que a parte que ninguém conta e ninguém faz questão de contar é que um dos maiores gastos desses aí, que entra nessa conta, foi o novo Plano Safra. O governo anterior, que apoiava o agro, disponibilizou 200 bilhões para o tal homem do campo. O atual disponibilizou 436, mais que o dobro. E como resultado, o Brasil superou os Estados Unidos em exportação de milho, está superando em algodão, derrubando uma hegemonia americana de quase um século. Quando aparece no jornal o William Bonner falando com cara de mamão macho que o PIB subiu puxado pelo agro, não é que um alienígena desceu na Terra e ensinou uma técnica para o agro produzir mais. É investimento público. Dobrou os investimentos e agora está dobrando os resultados. O novo Bolsa Família foi anunciado, dobrou os gastos públicos em cima disso. Resultado, Banco Mundial divulgou que o Brasil teve 3 milhões de famílias fora da pobreza só nesse ano, graças ao novo Bolsa Família. FMI, Fundo Monetário Internacional, divulgou que o Brasil se tornou a 9ª economia do mundo, está caminhando para isso, passando o Canadá, e a gente já está encostado ali na Itália. A Renault vai investir 1,6 bilhão, quase 2, para abrir uma fábrica em Curitiba e produzir um carro só aqui para o Brasil, o Kardian. Tem uma imagem na tela, um modelo até bonito. O Desenrola limpou 8 milhões de nomes negativados, dívidas de até 20 mil reais, pessoas que agora voltaram a consumir. Tudo isso aqui é gasto, é tudo prejuízo para as contas públicas. Aí a mídia fala que o maior problema do Brasil é reeleição. O presidente só faz para ser reeleito, nunca tem um projeto a longo prazo. Aí começa a investir, se sujeita a esses números, essas estatísticas, a mídia fala que ele está sabotando. O próprio Paulo Guedes, o ministro da Economia do governo anterior, que eles citam nessa reportagem da Folha, ele disse no meio do ano passado que o Brasil só entraria no azul em 2025 ou 2026, se o mito fosse reeleito. Quer dizer, a gente já está entrando no azul agora em 2023 e a mídia fala que é uma sabotagem e ainda usa o Guedes como referência. O Tribunal de Contas da União, o TCU, divulgou que os gastos do Bolsonaro para a campanha eleitoral superou 300 bilhões de reais, dando 2 mil para caminhoneiro, para taxista, para ganhar voto depois, Auxílio Brasil para um monte de gente que não precisava, e o teto de gastos foi furado 5 vezes. Para a Folha, isso não é uma sabotagem, Agora, as agências de risco que fazem um rating para o mercado internacional colocaram a nossa nota em alta pela primeira vez desde 2008. Sabe qual é a pior parte? E eu fiz questão de deixar aqui para o final. Esse suposto déficit, que agora a economia vai acabar por isso, Toda a imprensa só está falando desse assunto, a boiada virou especialista em economia. Depois de todos os investimentos, e o Guedes já estava falando, a gente já está em 0,25% a 0,5% apenas, é quase nada. E fizeram todo esse barulho à toa. E contra qualquer questionamento da boiada que nem sabe o que significa déficit no dicionário, o fato não mente. O fato é fato. Menor taxa de desemprego desde 2014. Maior massa salarial da história. Primeiro aumento do salário mínimo depois de 6 anos. Ranking mundial da balança comercial. Novo Bolsa Família. Minha Casa Minha Vida com parcelas grátis. Maior número de empregos com carteira assinada nos últimos 8 anos. Mais de 3 milhões de famílias fora da pobreza. Banco Mundial. Novo Plano Safra para o agro. Maior da história. Maior acordo comercial da história com a China. Novas montadoras chinesas e europeias produzindo aqui e exportando para a América Latina. Queda da taxa Selic. Desenrola quitando dívidas de até 20 mil reais. 8 milhões de nomes saindo do negativo, crédito recorde do BNDES para empresas, crédito recorde para micro e pequenas empresas, novo Mais Médicos com o dobro de profissionais, aumento das bolsas de doutorado, aumento das bolsas de pesquisa CNPq, elevação da nota de crédito internacional, primeira vez desde 2008, média de 13% de queda das carnes, até 40% de alimentos, mais de 35% de queda do preço de óleo de cozinha, reforma tributária, primeira vez em 30 anos, fim do teto de gastos. E para quem quiser duvidar, eu faço um desafio valendo dinheiro. É só entrar em contato comigo, a gente faz um contrato, eu assino, você também, a gente posta 5 mil ou 10 mil reais se quiser. Eu provo
que todos esses dados foram tirados do IBGE, PNAD, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e outros veículos de imprensa. Esses aí eu lembro de cabeça, tá? Ainda dá para aumentar e muito essa lista em 9 meses de mandato. Só não vale chorar, tá bom? Não vale chorar. O Brasil vai dar certo, apesar da torcida contra.